Muito bom dia, retornando para os nossos estúdios, agora com o nosso quadro especial, inaugurando essa semana, autoridades técnicas do nosso município e autoridades políticas que terão espaço aberto no Conecta News para trazer informação de credibilidade para a nossa comunidade acerca dessa nova situação que estamos encarando no mundo inteiro por conta da pandemia do coronavírus. Na manhã de hoje, agradecendo a ilustre presença, temos o Dr. Guilherme Savaris Schossler nos nossos estúdios, que vai responder e tirar algumas dúvidas para você, nosso telespectador que nos acompanha. Antes de mais nada, bom dia e muito obrigado, doutor Guilherme, pela disponibilidade de estar aqui nessa segunda-feira, abrindo mão de compromissos e de plantões para informar a nossa comunidade. E rapidamente, doutor Guilherme, sua formação, sua qualificação, há quanto tempo na medicina, para passar, para quem não lhe conhece, o respaldo técnico que o senhor tem nessa área? Eu sou formado já desde 2006, então sou formado em medicina interna, né, na Faculdade de Pelotas, a minha universidade foi Santa Maria, aí entre algumas pós-graduações, pós-graduação de urgência e emergência, na área também de endocrinologia, atuo no hospital já tem 10, 11 anos, atualmente coordeno a emergência ali já tem algum tempo também. Bastante conhecido na nossa comunidade. Né, desde a época do H1N1 aí. Já estava presente. Já teve a epidemia do H1N1 aí que já foi um susto, então já passamos algumas aí, já dá para ter uma noção do que está por vir aí dentro dessa pandemia, né? Muito bem, doutor, então já conta com uma certa experiência nesse tipo de caso. Doutor, vamos lá. Qual é e como fazer uma diferença entre os sintomas de uma gripe comum para esses sintomas que carrega aí a Covid-19 através do coronavírus? O que tem que ficar bem claro nesses quadros infecciosos é que todas as viroses, desde resfriado comum, desde uma simples gripe, desde um H1N1, coronavírus, os sintomas iniciais normalmente tendem a ser muito semelhantes. Esse é o grande problema. Tem sempre um período de incubação e aí tu vai ter uma febre, uma dor no corpo, um nariz escorrendo, uma tossezinha seca. Quem não passa por isso todos os anos? Todo mundo. Ainda mais no inverno que está chegando agora. No Rio Grande do Sul, praticamente toda a população. Aí qual quadro que vai evoluir para um quadro mais grave ou não? Que é isso que nos interessa. Então, numa fase inicial, a gente não consegue praticamente nunca diferenciar, ali nas primeiras 48, 72 horas, que tipo de virose está ocorrendo. Claro que a gente tem que meio que fazer um diagnóstico clínico, porque não se tem exames disponíveis imediatos para tu poder dizer para o paciente de certeza, ó, é uma sinusite por tal bactéria, é uma virose, uma gripe, é influenza, é H1N1, a gente não consegue imediatamente. Então, tudo se passa de um diagnóstico clínico, de informações que o paciente leva e o médico vai ter que montar o quadro e tentar bolar um tratamento. O problema é que nas fases iniciais praticamente não tem como diferenciar. Com a evolução do caso é que vai se diferenciando. A gripe normal, ela tende a acometer mais via aérea superior, catarro, tosse, garganta doendo, nariz escorrendo. Aí aquele quadro que os antigos falam que tá madura, né? Sim. A gripe madura, que daí põe aquela sujeirama toda para fora. Sim. Mas o cara tá num estado geral bom, tem um pouquinho de dor no corpo, mas tá caminhando, não tem falta de ar, tá comendo, a urina tá urinando bem, tá tudo bem. Passa ali 4, 5 dias e melhora. Normalmente isso é uma gripe normal. O coronavírus e algumas formas de H1N1 também, eles tendem a comprometer a via aérea inferior. Eles começam a causar doença mais de nível pulmonar, que seria comprometimento de alvéolos e parênquima pulmonar de uma forma mais difusa. O grande problema desses quadros virais é que eles tendem a desenvolver uma SARA. Por isso que chamam de SAR também, e tem esses apelidos que vão se criando. A SARA é quando o vírus penetra no parênquima pulmonar e associado à resposta imunológica da pessoa, ele gera um comprometimento de todo o pulmão de forma difusa. Muitas vezes nem catarro produz, porque o comprometimento não é nos brônquios, é dentro do parênquima pulmonar. E é ali que vem a falta de ar, a dor no peito, dificuldade respiratória, e aí esses pacientes normalmente não vão evoluir bem.
porque aí tu tem um comprometimento muito difuso do pulmão, esses pacientes não têm pulmão normal para que possam respirar e acabam na ventilação mecânica, que é a forma grave. Todas essas viroses a gente tem que diferenciar a forma leve da forma grave. Então, inicialmente, difícil diferenciar, muito difícil. Em fases avançadas, sim, já é possível fazer uma suspeita de que tipo de vírus está ocorrendo. Aí esses pacientes serão notificados, coletados exames e será tratado as complicações, né? Até que se tenha um diagnóstico, enfim, mas o tratamento basicamente é tratar a complicação, esse é o problema. Tu não consegue tratar a doença específica, tu tem que tratar as complicações dela, então tu fica correndo atrás da doença, tu não consegue atuar na frente dela. Ela não vem com o selo para dizer isso é uma gripe e nem com o manual de instrução também, né? Ela vai acontecer, ela vai evoluir no paciente dependendo mais do estado imunológico de cada um do que propriamente do vírus. O vírus vai ser sempre o mesmo, mas por que ele é tão diferente em cada pessoa? Porque ele depende mais do sistema imunológico, né? Por isso que é difícil diferenciar no começo. E, doutor, uma dúvida que surge bastante. No caso dos sintomas aparecerem, dos sintomas de uma gripe comum, do resfriado, enfim, disso tudo que o senhor colocou, o que o paciente deve fazer? Deve ir ao consultório? Deve ir ao plantão? Deve ligar imediatamente para a vigilância sanitária, que essa é uma das orientações que a gente recebe? Como que a população tem que proceder no caso do aparecimento dos sintomas? A gente ainda não tem, teoricamente, nenhum caso confirmado aqui na cidade e nem suspeito. Informação importante. Então, teoricamente, a gente vai ter que trabalhar de uma forma como sempre se trabalharia todos os anos. Na verdade, essas medidas deveriam ser sempre assim. O paciente que tem uma febre baixa, não tem falta de ar, tem tosse, dor no corpo, né, o nariz escorrendo, isso é uma recomendação do Ministério da Saúde e dos países onde a pandemia tomou conta, ficar em casa. Eles não devem se aglomerar em pronto atendimentos, em consultórios. Tem alguns locais que já estão fazendo atendimento via telefone para que essas pessoas não tenham contatos. Provavelmente ela não terá coronavírus aqui em Nova Prata, por enquanto, só que ela pode ter outros vírus. Sim. A única forma de a gente prevenir é nesses estágios iniciais que as pessoas fiquem em casa, se retirem da sociedade e não entrem em contato, principalmente com pessoas idosas. Então, liga para o teu médico, conversa por telefone, de repente, doutor, eu estou assim assado, preciso consultar, espera um pouquinho mais, busca uma informação online. Se tiver dúvida, tiver medo, tem que procurar atendimento, porque o entendimento da doença é diferente de cada pessoa. Então, para mim, às vezes o sintoma é grave, mas para o outro paciente não é. Então, na dúvida, sempre procurar atendimento. Tá. Mas, se possível, permanecer em casa sempre quando os sintomas não tiverem gravidade. Vamos lá, doutor. E para quem não tem sintomas e tem aí, viagem marcada, tem festa marcada, tem reunião, tem barzinho, tem confraternização, aquelas atividades do lazer que não são essenciais, o que se deve fazer nessa época? O ideal é que não se viajasse, principalmente. Mas a pessoa, às vezes, sofreu para pagar aquela viagem, às vezes em 15 parcelas. Um ano inteiro pagando para não chegar. É que eu não vou ir, né? Sim. É bem complicado. Aí o cara entra no avião. Lá dentro do avião a gente sabe que o ar fica recirculando, né? Então, o certo seria não viajar. Sim. Tanto que tem alguns países que estão fechando os aeroportos internacionais. Hoje de manhã, inclusive, os 5 continentes têm países com aeroportos fechados. Para tentar que essas pessoas não vão. Porque o ser humano muitas vezes pensa, eu não vou pegar, meu estado imunológico tá bom. Sim. Eu vou viajar. Lá eu me cuido, não toco em nada. Só que tu sabe que não é assim. Não é. Tu vai num restaurante, o garçom vai te servir uma comida e botou a mão no teu talher. Sim. E aí vai saber se aquele lá não tinha... mas eu me cuidei, mas o garçom botou a mão no talher, no copo, no prato. O cozinheiro fez tua comida. É uma série de fatores interdependentes que não dependem do cuidado só da pessoa. Esse é o grande problema de uma epidemia com um vírus de transmissão tão rápida e que fica no ambiente. Um detalhe que é importante a gente sempre salientar, o vírus não sai correndo atrás da gente. Eu vou atravessar a rua correndo para não pegar o vírus. Não é assim. O vírus ele pode ficar em gotículas, ele pode ficar em maçaneta e em locais. Então, assim, se tu for em locais com aglomerados de pessoas,
não tem como ter controle sobre todas aquelas pessoas. E também não vai ter na entrada de um bar alguém com um termômetro ali vendo a temperatura e fazendo o questionário. As pessoas vão entrar, vão compartilhar copo, vão se tocar, vão dar beijinho, vão se abraçar. Então, se uma pessoa única estiver contaminada ali dentro, ela vai transmitir para outras pessoas, com certeza. Os vírus, eles têm transmissão, não é uma progressão aritmética, um passa para um, Sim. de 1 para 2 para 3, é geométrico. Então, uma pessoa passa para 3, 4, 4 passam para mais 4 cada um, que é 16, que é 32, que é 64, e se vai. Isso é o que se chama de progressão É exponencial. muito rápido. O medo do coronavírus é exatamente esse. Então, alguns governos já estão tomando medidas mais drásticas e muito se fala, por que não fizeram antes na Europa? Sim. Agora que tomou conta, querem fechar a escola, isso e aquilo. Então, a América Latina está tendo a oportunidade de atuar antes, porque a gente já tem o conhecimento do que aconteceu em alguns países. Sim. Se a gente pudesse enxergar isso e adotar, cada um vai ter que ceder um pouco, os bares vão perder com isso, socialmente as sociedades vão ter que se retirar um pouco, mas o recomendado é o afastamento, evitar aglomeração, evitar bar, evitar eventos, evitar cumprimentar pessoas que tu vê que está lá com o nariz escorrendo, que tem algum sintoma, e essa mesma pessoa não deveria cumprimentar ninguém também. Sim. Tem que partir de cada um isso, né? Não então, é antipatia, é prevenção. Não, no momento atual não. Os asiáticos há séculos não se cumprimentam, não se tocam, né? Sim. Isso já tem um sentido para não transmissão de germes, sapato fora de casa. Não é que eles são chatos, né? Vamos ver aqui na nossa região que o gringo é muito simpático, gosta de dar mão, de abraçar. Meu Deus, 3 beijinhos, imagina, passa pelos dois lados do rosto ainda, né? Então, não tem escapatória. Ter um cuidado. Então, recomendado sim, Thiago, é afastamento, evitar. Eu acredito que muitas medidas drásticas aí deverão ser tomadas. Os Estados Unidos já está tomando, NBA cancelada, estádios vazios, aqui no Brasil... acho que a Libertadores também já foi. A CBF cancelou ontem todos os eventos de futebol. A tendência é essa. O que está em discussão ainda, que eu vejo uma discussão que ainda tem que ver melhor, é com as escolas onde tem crianças pequenas, que aí as crianças pequenas a gente sabe que são vetores assintomáticos. E esses são os maiores problemas, porque se tu tem um quadro sintomático, tu te isola, naquele momento que tu te isolou, o ciclo do vírus naquele indivíduo se encerra. Sim. Em países que a sociedade de determinados lugares conseguiu fazer o isolamento, a virose terminou. Tem um hospital da China lá que estava lotado de coronavírus, hoje não tem mais nenhum paciente internado por coronavírus. Porque se estancou essa... Trancou, é que nem o ebola. Por que o ebola não espalha para o mundo todo? Porque eles isolam a região. Mas judiaria, é que isso aí é uma coisa social, a gente não pode levar o nosso problema para os outros, porque todo mundo tem que ter um problema, não é assim? Entendi. Então, se tu conseguir isolar aquela sociedade afetada, aquele indivíduo, ele passa a não transmitir mais. Por isso que as aglomerações deveriam ser evitadas por um período aí, a princípio indeterminado, mas e como fazer isso? Exato, é um desafio para toda a sociedade. Economicamente, politicamente, a gente sabe que tem ano eleitoral agora, então muitas medidas impopulares talvez tenham que ser tomadas. Sim. Mas eu acho que as pessoas têm que entender que é uma questão social, não é pessoal de ninguém isso aí. Sim. A gente tem que entender assim. E é uma questão, né, doutor, que ela está no mundo inteiro. Todos os países de diferentes tipos de política econômica, socialistas, capitalistas, é um problema humanitário. Não, a gente tem que trabalhar dessa forma. Todo mundo tem que se unir agora. Não adianta ficar... por que não cuidou lá? Ficar julgando. Não é momento. O momento é a gente atuar de forma bem drástica para bloquear a evolução. E, doutor, limitar o número de pacientes acometidos. Muito se fala na quarentena e no isolamento. Uhum. Como é esse procedimento e como ele deve ser feito em casa, caso for recomendado? Hoje tem inúmeros protocolos sendo publicados de várias instituições independentes. Mas o recomendado hoje é o seguinte, o isolamento seriam 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus. Mas como a tendência de muitas pessoas serem contaminadas, é difícil que tu vá ter esse controle. Então, o que eles recomendam? Se o paciente apresentar sintomas, isolamento 14 dias em casa, até a melhora dos sintomas e tu não tiver mais nenhuma forma de contágio. A quarentena no início foi adotada ali para pessoas que vinham da China,
Mas não vai ser assim, porque não tem como manter 40 dias todo mundo isolado. Então, é 14 dias, pacientes sintomáticos ou que tiveram contatos com pessoas positivas deveriam permanecer isoladas. O que seria esse isolamento? É não ter contato com outras pessoas. Na sua casa, tu faz o que tu quiser, é bem tranquilo. Hoje, com a digitalização, com a informação, Sim. com os celulares, a gente não tem mais uma dificuldade grande de permanecer num local. Imagina tu deixar alguém 15 dias dentro de um quarto há 50 anos atrás. Era complicado. Ficar olhando o quê, né? Fazendo a parede. Para enlouquecer. Hoje em dia não é assim. Então, tu consegue pelas webcams se socializar. Então, dá para ficar isolado. O que deveria ser feito, por que 14 dias? Porque o vírus tu pode ter contaminado hoje e até por 14 dias ele pode vir a desenvolver sintomas. A partir disso, dificilmente tu vai desenvolver. Então, teve contato, viajou para um local, em 14 dias tu não apresentou nada, praticamente tu está livre deste risco. Então, o isolamento seria isso e eu considero a forma mais ideal de tu conseguir estancar uma epidemia. Separando ela. Beleza. É que nem uma briga, né? Quando tu tem uma briga, Sim. a polícia espalha todo mundo, né? O famoso espalha-bolo. Né? É a única forma de tu segurar. A epidemia é a mesma coisa, tem que espalhar. A gente sabe que até 1,2 metros de distância, se a pessoa espirrar, ela pode te inalar as gotículas. Por isso que tu tem que afastar essa pessoa da sociedade. Não tem como ela ficar socialmente caminhando e não tocar em nada. Então, o isolamento é essencial. E, doutor, por que esse novo vírus, com sintomas de gripe, se torna tão grave e ergue a atenção do mundo inteiro para esses procedimentos? Eu acho que aqui é a pergunta mais importante, porque quem que deve se preocupar com o vírus? Então, eu vou chegar na tua resposta, mas vou explicar um caminho antes. A mortalidade em recém-nascidos não tem dados de 0 a 1 ano, porque não tem ninguém contaminado, diagnosticado. O Ministério da Saúde também recomenda uma informação importante que as mamães podem seguir amamentando também, que não transmite para o leite materno. Mas, à medida que vai aumentando a tua idade, vai aparecendo dados de contaminação e mortalidade. O vírus, coronavírus, 90% dos pacientes vai ser uma gripe comum. Sim. A evolução para um caso mais grave ou não depende do paciente. O vírus vai ser sempre o mesmo. Ele vai atacar do mesmo jeito, da mesma forma. Se tu tem um sistema imunológico bom, tu vai gerar uma defesa, vai produzir anticorpos e vai estancar aquela evolução do vírus. Em alguns dias ele está eliminado pelo teu próprio organismo. Então, pessoas mais jovens têm uma tendência natural de ter um sistema imunológico melhor e não estar tomando remédios e não terem doenças associadas. Então, eles têm uma evolução melhor. À medida que vai aumentando a tua idade, tu vai tomando medicações, tu vai ter mais pacientes com diabetes, hipertensão e câncer. São as 3 principais doenças. O vírus vai se comportar de forma mais grave em quais pacientes? Basta eu ter 60 anos e o vírus vai ser mais grave? Não é bem assim. A mortalidade em pessoas acima de 80 anos é de 14%, quer dizer que 86% dos vovôs de 80 anos podem pegar o coronavírus e não vai acontecer nada, porque tem vovô saudável, Sim. que não toma remédio, que está bem. Mas aqueles pacientes que apresentam essencialmente hipertensão, diabetes, doenças oncológicas em tratamento, doenças autoimunes reumatológicas e doenças pulmonares e renais, são os pacientes mais suscetíveis a ter a forma grave do coronavírus. Mais uma vez, exemplificando que é o paciente que vai definir a evolução. Se o paciente imunologicamente ruim, esses são os pacientes que mais deveriam permanecer com menos contato possível com pessoas. Por que os jovens deveriam também cuidar? Porque nós somos os vetores. Qualquer um de nós pode adquirir o vírus e ficar 14 dias sem sintoma nenhum, talvez transmitindo. E aí tu vai lá na tua casa e transmite para o teu avô. É isso que tu tem que pensar. Que talvez aquela atitude que você tome... não vou prejudicar ninguém lá, só tem jovens, mas você pode levar para tua casa. Aí vai no teu filho, pode prejudicar daqui um pouco um vovô e alguém da tua família. Então, a gente tem que pensar que talvez a nossa atitude possa gerar problema para outra pessoa. Eu acho que socialmente, quando uma coisa que a gente faz traz prejuízo para alguém, aquilo ali não deveria ser feito. Né? É a inclusão do outro na sua esfera de liberdade, exatamente. Né, isso tem que estar embutido na cabeça das pessoas. Então, o vírus, ele se comporta, é o mesmo vírus sempre. Em alguns países, ele está diferenciando um pouquinho um do outro,
mas o comportamento é 90% das pessoas vão se manifestar de forma normal, como uma gripe comum, e os outros 10% vão complicar, vão precisar de internação, e 5% dos pacientes podem evoluir para casos de UTI. E ali a mortalidade começa a ficar grande, porque esses pacientes normalmente já apresentam outras doenças associadas e a evolução da doença fica ruim. Entendi. E doutor, a comunidade médica como um todo e o comentário da classe, por assim dizer, se acredita na descoberta de um medicamento ou em uma pesquisa que traga uma vacina, que traga, vamos dizer assim, um combate mais efetivo, clinicamente falando, que não demande tantas ações por parte da população? A única forma de tu conter pandemia é com prevenção e vacina. Tá. Não tem outra saída. Então precisa que ocorra o desenvolvimento de uma vacina. Medicamentos antivirais, historicamente, são muito ruins. Se tu for ver o Tamiflu, não tem grandes vantagens em usar no H1N1. Os antirretrovirais para o HIV não curam. O herpes zoster tem que esperar passar o ciclo. Sim. Os vírus, o herpes, tem gente que fica com herpes a vida inteira, né? Os antivirais, de uma forma geral, eles não têm bons resultados. Eu acho que medicamento específico para o vírus, não tenho grande esperança que vai surgir algo muito bom. O que tem que atuar é no isolamento da doença de forma de prevenção e vacina. Vacina, sim, é muito efetivo contra vírus. Por quê? Porque daí tu prepara o sistema imunológico do paciente. Quando ele se contaminar, que todo mundo vai acabar se contaminando, que nem gripe, todo mundo pega gripe hoje em dia. Um dia, a primeira vez que a gripe surgiu, lá não sei quando, deve ter matado um monte de gente. Exatamente. Só que aquela vez não era globalizado o mundo, ninguém estava sabendo. Hoje em dia, então, provavelmente todo mundo vai ter contato com o coronavírus, se está vacinado, não vai desenvolver nada demais. Então, as vacinas, eu acredito que deve sair logo, e provavelmente será vacinada a sociedade em massa, mas que vai trazer prevenção para o ano que vem, né? Esse ano é sem saída. É aguardar o rojão e esperar o resultado. Nós estamos desde dezembro, janeiro, fevereiro, estamos entrando em março, indo para abril, sim, e só se fala em prevenção. Né? Ninguém surgiu com uma vacina. Uma proposta de tratamento, tem que testar, tem que aprovar por órgãos governamentais, tem que ver se aquele produto que está se fornecendo não vai causar mais problema do que benefício, porque tu vai usar a vacina em pessoas saudáveis. Sim. Imagina se isso se torna um negócio cancerígeno ou que cause problemas com o MEG, daí tu vacina todo mundo e depois, vamos corrigir o problema. Então, tu lançar uma medicação exige muito teste, muita aprovação. Não dá para usar a medicação em massa sem ter total segurança. E, doutor, aqui na nossa comunidade, aqui em Nova Prata, a adoção de medidas preventivas, o senhor acha que ela já deve ocorrer? As pessoas já podem partir para essa adoção ou tem que esperar confirmar o primeiro caso? Especificamente para coronavírus, eu acho que esperaria falar especificamente nele, esperar o primeiro caso, claro. Mas a forma de prevenção do coronavírus, do H1N1 e de tudo que é vírus é igual. Então, eu acho que a gente deveria, como cidadão, cada um já começar a lavar as mãos, passar álcool gel, cuidar com contato com olhos, boca e nariz. Não, se for tocar em locais públicos e estiver gripado, não sai, fica em casa. Eu acho que essas medidas deveriam ser tomadas todos os anos e sempre. Se a gente tivesse esse cuidado, a gente evitaria muitas doenças, economia em medicações, benefício para a saúde das pessoas. Em específico, a gente não pode trabalhar assim, vamos fazer prevenção específica porque a gente não tem nenhum caso ainda. Provavelmente vai ter. Então, eu trabalharia mudaria o nome. Sim. Falaria em trabalhar com prevenção para vírus de forma geral. O hospital... A gente já está agora preparando uma sala para separar as pessoas com doença respiratória. Todos os profissionais vão trabalhar de luva, máscara, não é para as pessoas se assustarem, mas é porque a gente não pode se contaminar. Sim. Porque senão eu não vou poder trabalhar e daqui um pouco o hospital todo contamina, a gente vai ter que... Como é que vai funcionar o hospital? Se cria um caos ainda pior. A gente precisa fazer essa prevenção dos funcionários e também para não contaminar as pessoas e separar as pessoas da melhor forma possível ali na emergência. E peço que procure somente com sintomas mais importantes. Não que a gente não vá atender, todo mundo vai ser atendido. Porém, se tu for procurar o hospital hoje por algo que não é significativo e emergencial, tu pode sentar do lado de alguém gripado, por mais que seja 30 segundos, já pode se contaminar.
Então, isso tudo que a gente está trabalhando já é trabalhado há muito tempo, só as pandemias, elas vêm e geram aprendizado. A gente precisa aplicar isso. Então, eu recomendaria que todo mundo, como cidadão, tomasse sua medida de proteção. Não tem como o hospital fazer prevenção, o hospital vai atuar no final da cadeia. Sim. Ele vai resolver os problemas graves. E aqueles que não são graves, a gente não tem como prever e impedir que eles aconteçam. Então, e o início dessa cadeia de proteção acaba estando no alcance de cada cidadão nessas medidas dentro de de prevenção. casa, nos bares, nos restaurantes, né, nas lojas, na praça, no vendedor de cachorro-quente. Todo mundo tem que ter responsabilidade. O brasileiro ele tem muito hábito, de forma geral, o governo, a prefeitura, não. Sim, eles esperam o órgão público fazer alguma coisa. A gente não precisa disso. Se nós todos fizermos um pouquinho, talvez a gente evite que chegue aqui e a gente tenha um inverno muito mais tranquilo. Só para passar um dado importante. Todos os anos, sem coronavírus, esquece coronavírus, o Rio Grande do Sul tem falta de leitos de UTI. No inverno. Sem coronavírus. Imagina. Pensa se vem para cá na forma como está acontecendo na Itália, por exemplo. Que é brutal. Eu sinceramente, eu não sei o que a gente vai fazer, porque aonde vamos colocar os pacientes? Esse é o sentido da prevenção nessa hora. Porque no Brasil tem dengue, tem... Zika, tem tudo. Tem tudo. Temos um buffet disponível. O país não consegue eliminar um mosquito. Imagina tu atuar numa prevenção que envolve as pessoas em si. De um vírus que se contagia de uma forma exponencial. Muito rápida, né? O mosquito seria limpar os potinhos de água, das potes de flor, mas às vezes nem isso as pessoas fazem. Não. Imagina evitar contato. Então a gente tem que ter consciência e que sirva de um aprendizado de forma geral isso. Que se aplique para a vida, né? Que a gente com certeza vai conseguir evitar muitas coisas. Perfeito. E doutor, uma última pergunta de um cunho prático que o telespectador nos manda agora. Tenho exames agendados para fazer, tenho consultas médicas agendadas para fazer. Não são emergenciais, ou seja, não são consultas que precisam ser feitas. Qual é a orientação do corpo clínico, dos órgãos de medicina? Devo comparecer ao hospital? Aqui no nosso hospital concentramos raio-x e exames de eco e outras questões assim, né? São todas centralizadas no hospital. Devo ir ao hospital fazer? Devo aguardar? Qual que é a recomendação para esse momento? No atual momento, a recomendação é manter todas as consultas, manter o fluxo normal das coisas no dia a dia. Né, evitando aglomerações maiores. Então, no hospital, não chegar lá 3 horas antes do horário do exame, chega em cima do horário, né, dá uma ligadinha de repente, como é que tá a agenda? Tá meia hora atrasada, chega meia hora atrasado. Entendi. Chega ali, executa o teu exame e vai embora. Não ficar muito tempo naquele ambiente. Não fica ali cumprimentando todo mundo, não fica insistindo para visitar paciente nos quartos, porque a gente restringiu as visitas. Inclusive nota a saída nesse final de semana, né? Um familiar só, quanto menos gente entrar no hospital desnecessariamente, melhor. Mas eu digo pessoas que vão lá para ficar cumprimentando, abraçando e visitando. Se tu tem um problema de saúde, tem agenda no teu consultório com o teu médico, não vejo motivo nenhum para esse tipo de pânico, não vejo motivo para tu não seguir a sua vida normal. Evitar aglomerações, e isso a gente pode contornar com uma ligaçãozinha, né, dar uma segurada. Se tu tá num ambiente que tem mais pessoas, ficam ali conversando, mas se tu tá com uma tosse, sai fora, vai tossir lá na rua. Sim. Coisinhas básicas, eu acho que talvez a gente consiga fazer a velocidade de transmissão ser menor e chegar no fim disso aí, né? Vamos lá, vamos em busca. Doutor, mais alguma consideração que o senhor ache útil trazer para a população? Eu acho que deixar uma mensagem, Thiago, assim, para todos, que não é que a gente não menosprezar uma pandemia nunca, não pensar que prevenção é exagero, porque depois gera aquela pergunta, por que não se fez antes? Exatamente. Quando tu faz a prevenção, se não acontece nada, por que fizeram tudo aquilo? Sim. É melhor fazer tudo aquilo, né? É melhor fazer tudo aquilo do que evitar gente doente. É assim que tem que pensar. Muito bem, doutor. Obrigado. Agradecemos profundamente a sua presença no Conecta News dessa manhã. Traremos na semana
mais pessoas influentes da nossa comunidade, autoridades, técnicos, para falar sobre esse assunto, porque com certeza a maior arma que temos à disposição contra o coronavírus é a boa informação, a informação com credibilidade, e é isso que o Conecta News faz para você. Retornamos amanhã, às 7h30 da manhã, com atualizações, boletins da política e as informações que ocorrem aqui na região, no estado, no Brasil e no mundo, numa forma expressa. O Conecta News é o seu veículo de informação de todas as manhãs. Até amanhã. Doutor, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma ótima semana. Até mais.